Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano. Olá, torcedor alvirrubro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Neste domingo é a vez de Vasco e Náutico entrar em campo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, partida que acontece às 4 da tarde no estádio em São Januário, no Rio de Janeiro. É um jogo grande, jogo de duas equipes que estão brigando na parte de cima da classificação. O Náutico líder com 25 pontos, o Vasco da Gama tendo aí essa 7ª colocação, mas muito próximo do G4. E a partir de agora, a gente trazendo todos os detalhes de Vasco e Náutico. Lógico, convidando sempre o torcedor pernambucano e de outras torcidas a estarem conosco no canal do YouTube do Anderson Batista. Se inscreve, dá o like nos nossos vídeos. Importante a sua participação através dos comentários e compartilha bastante esse conteúdo nas suas redes sociais. Porque a gente começa falando da equipe da colina, o Vasco da Gama. O Vasco que tem aí a 7ª posição, quando o assunto é ser visitante. O Vasco tem, no caso, ser mandante, né? O visitante será o Náutico. Como mandante, a equipe do Vasco tem 12 pontos conquistados, tem a 4ª melhor campanha. Perdeu 2 jogos e venceu 4 partidas. As duas primeiras derrotas contra Operário e Avaí jogando em casa foram no começo do campeonato. O Vasco vem de 4 vitórias seguidas quando o assunto é jogar em casa. E nas 2 últimas partidas, o que a gente vem observando é que os gols marcados pela equipe Cruz Maltina foi do atacante argentino Germancano, que é um dos principais nomes desse time. É o cara dos gols, tem 5 até então na Série B. O Vasco que conta também com a participação de Marquinhos Gabriel, que é o cara das assistências, tem 3 assistências no campeonato da segundona. Além disso, né, o Vasco da Gama, né, que é uma equipe que tem até um ataque interessante, né, precisa ainda de alguns ajustes ao longo do campeonato pelo técnico Marcelo Cabo, mas é uma equipe que faz gols, mas que também deixa o adversário jogar. Foram 12 gols marcados ao todo e 11 gols sofridos. É um saldo positivo de 1 tento apenas no campeonato do Vasco, que começou de forma irregular, mas o Vasco aparentemente vem engrenando um bom futebol nas últimas rodadas da competição. O técnico Marcelo Cabo vai contar com a opção do atacante Morato, ele que ficou de fora das 2 últimas rodadas, na verdade 3 rodadas, ele não foi relacionado para esses jogos por conta de problemas musculares e eles ficam à disposição no banco de reservas. E o Vasco também não vai contar, né, com o volante Michel. O volante Michel fica de fora da equipe vascaína por conta de lesão, assim como também foi nos últimos compromissos do Vasco da Gama. A escalação de Marcelo Cabo em relação ao empate contra o Coritiba 1-1 não deve sofrer tantas alterações do empate, né, fora de casa, e agora com essa perspectiva de, quem sabe, bater o líder náutico e quebrar essa hegemonia do alvirrubro dentro da Série B do Campeonato do Brasil. Provável Vasco na tela para que o torcedor possa conferir, com Vanderlei no gol. À direita da equipe do Vasco com Léo Matos, Hernando, Leandro Castan e Zeca complementam o sistema defensivo. Andrei, Matias Galarça e MT, e lá na frente Gabriel Peck, Marquinhos Gabriel e Germancano deve ser o provável time do Vasco para esse compromisso diante do Náutico. O Náutico, por sua vez, com novidades em relação à última formação. O que podemos acompanhar é que a equipe alvirrubra estava na iminência de, quem sabe, perder o zagueiro Camutanga, apresentou um alto índice de desgaste muscular, mas o jogador acabou treinando nas últimas horas, ainda em solo pernambucano, e é um jogador que deve ser titular ao lado de Carlão. Caso não tenha condições de titularidade, aí o técnico Hélio dos Anjos não tem o que fazer, vai ter que colocar Matheus Trindade na zaga ao lado do Carlão e ver uma possibilidade de nova formatação desse meio de campo. O Náutico que vem de um empate diante da Ponte Preta, o mesmo placar, inclusive até do jogo do Vasco 1-1, e para esse jogo não vai contar com a opção do zagueiro Iago, assim como também o lateral direito Hereda. Eles ficaram na capital pernambucana e a expectativa é que esses jogadores possam ficar à disposição da equipe alvirrubra apenas no próximo final de semana, no compromisso da 14ª rodada contra a equipe do Brusque. Quem está de volta é Chiesa.
viajou com a delegação do Náutico, está no Rio de Janeiro, mas ainda não é certeza de que o K9 estará na equipe principal de Hélio dos Anjos. Até mesmo porque vinha se recuperando de lesão, o jogador treinou normalmente ao longo da semana. Caso não tenha condições, Guilherme Paiva deve ser mantido. Mas caso não, e aí ele pode fazer a trinca lá na frente com Jean Carlos e Vinícius. Então, um Náutico que fora de casa iniciou a 12ª rodada até com o melhor aproveitamento como visitante na segundona. É uma equipe que até então tinha 11 pontos ganhos, foi ultrapassada nesta condição por Guarani e Coritiba e agora joga fora de casa para, quem sabe, tentar mais um importante resultado quando o assunto é jogar longe dos aflitos. Na tela, o provável Náutico para o torcedor conferir com Alex Alves no gol. À direita do Náutico deve ter mais uma vez Brian, Camutanga ou Matheus Trindade, Carlão e Breno Lohan. O Matheus Trindade pode fazer essa função, mas caso vá para a zaga de Javan, pode fazer dupla com Haldney e fechar o meio de campo com Marciel. E lá na frente, Jean Carlos, Vinícius e Paiva. Ou Chiesa, que há essa possibilidade forte de que o K9 possa voltar ao ataque alvirrubro. Esse deve ser o provável time do técnico Hélio dos Anjos. A arbitragem para esse jogo já está definida, é um trio catarinense para Vasco e Náutico em São Januário. O senhor Ramon Abate Abel é quem apita essa partida. Ele será auxiliado por Alex dos Santos e pelo Éder Alexandre. Graziane Maciel Rocha, do Rio de Janeiro, será o quarto árbitro desta partida. Esse jogo terá a transmissão da Rede Globo para o estado do Rio de Janeiro e para o estado de Pernambuco. E em TV fechada no Sport TV para todo o Brasil, menos para o estado do Rio de Janeiro, que acompanha essa partida através do Premier. E agora eu quero a opinião do torcedor. O que é que vocês acham a respeito desse equilibradíssimo confronto? Duas equipes que brigam na parte de cima da classificação vão protagonizar provavelmente um dos principais jogos dessa 12ª rodada da Série B do Brasileiro. Comenta à vontade, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e dá muito like nesse vídeo. Um forte abraço a todos, a gente vai se falando e até a próxima. Valeu!